Qual caminho a seguir? O que fazer? Essas são as perguntas mais frequentes dos estudantes que chegam ao ensino médio. Um dos momentos mais complicados da vida do adolescente é justamente a escolha da carreira profissional. Alguns jovens preferem seguir os passos dos pais, outros determinados desde cedo, mas também há aqueles que não fazem ideia do que cursar. Então, como decidir? E para falar melhor sobre esse assunto e dar algumas dicas, eu recebo aqui a psicóloga Laênia Martins Petersen. Olá, Laênia. Bem-vinda ao nosso programa De Tudo Um Pouco nessa manhã. Para nós é um prazer recebê-la, mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero deixar aí o contato para que você mande também a sua pergunta, o seu questionamento no 98402-9756. 98402-9756. É o contato do WhatsApp aqui da Rede Super e você pode interagir conosco. Nós queremos ouvir você também. Mande a mensagem por escrito. Se você manda mensagem de áudio, a gente não consegue ouvir agora. Mas se você enviar por escrito, eu consigo ler e a gente consegue te dar uma resposta ainda hoje. Né? Então. Laênia, fala um pouquinho para nós e nos esclareça sobre esse momento tão importante na vida do adolescente, que é a escolha da carreira profissional. Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite. Bom dia a todos. Então, a questão da orientação, né, a questão desse momento tão angustiante para o jovem, né, eu sugiro sempre fazer uma orientação profissional. Né, que na verdade ela abarca muito mais do que um teste simples vocacional, né? Mas ela abrange todo um processo que eu, antes de falar desse processo, eu preciso também assim falar a respeito de que essa nomenclatura, orientação vocacional, ela está um pouco em desuso, no sentido de ser usada isoladamente. Eu vou estar falando um pouquinho disso até para vocês entenderem a questão da orientação profissional. Sim. A orientação vocacional, ela nasceu com uma demanda do século XX ali, né, industrial, de uma demanda que precisava de trabalhadores. Então, pegava as aptidões relacionadas, né, então, ao perfil desses trabalhadores. E depois dos anos 70 para cá, começou a se pensar, né, a se questionar isso também. Então, eu não poderia desenvolver habilidades, eu só posso escolher uma profissão a partir do que eu já tenho? Como que é isso? Então, a minha visão também, eu gosto muito de falar orientação profissional, Sim. porque aí é um processo que não é passivo do adolescente, né? É um processo no qual o adolescente é ativo na sua escolha, ou seja... Não é só uma questão dele escolher porque gosta daquela profissão ou porque ela dá mais rentabilidade. Ele também está escolhendo porque ele vai se desenvolver, porque ele vai crescer. Sim, é porque o viés da vocacional fica muito voltado. Se eu tive esses estímulos, por exemplo, uma família que não teve muito condição de colocar isso para o filho, então eu só posso escolher X profissões porque eu não desenvolvi algumas habilidades, porque hoje já é comprovado que se você é exposto ao estímulo, o estímulo faz desenvolver mais habilidades. Então, assim, a gente confronta também durante esse processo quais habilidades o adolescente já tem, quais ele deseja desenvolver também. E dentro desse processo é muito importante que ele vá conhecer a grade curricular também da universidade. Tem muitos alunos, né, parando no meio do curso porque não sabia que tinha isso, eu não me identifico, não é isso? Com essa grade curricular e deixando o curso. Então, no início, isso é bem angustiante, né? E também a gente trabalha tanto a questão do autoconhecimento, tanto que envolve essas habilidades daí, quanto também o conhecimento real do mercado de trabalho, né? Como que porque a representação que esse jovem tem nem sempre bate com a realidade desse mercado. Entendo. Né? Existe muito ainda a idealização desse profissional. Né? Ainda existe, por exemplo, eu escuto os meninos dizendo, eu quero ser médico, por exemplo. Sim. Aí
quando chega nessa fase de acompanhar, ele vê só a questão de um glamour no sentido social. O mas status não, que isso, ser um médico proporciona. Ser um médico, mas não pensa como é difícil, tanto de noite que ele precisa sacrificar, principalmente no início da carreira, como é. E muitos, não é isso que eu quero, quando vai ver essa realidade, né? Nós temos imagens que mostram um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar. Olha lá, ó, visite, é o que você acabou de falar, visite uma universidade e conheça a grade curricular do curso, né? Então, a pessoa indo na faculdade, a faculdade abre, inclusive, é uma dúvida, né, que pode ser esclarecida. A faculdade, ela abre as portas para quem está indo para conhecer. Eu quero conhecer um pouco mais sobre a profissão que eu quero atuar ou as demais profissões que tem disponíveis, e são tantas e todos os dias estão surgindo. Algumas profissões estão sumindo, né? Estão deixando de existir e surgindo novas profissões. Sim. Então, ela pode ir até a faculdade e a faculdade abre as portas? Sim, a maioria das faculdades tem essa abertura, né? Existe, a maioria posta também, é acessível no próprio site da faculdade essa grade. Sim. E algumas, antes de começar o curso, elas têm essas visitas à universidade para conhecer os laboratórios, tem sempre alguém disponível para fazer isso. A maioria, sim, tem essa possibilidade. Eu acho bem legal ter esse contato, né? Fazer perguntas, né? Que é bem importante. Por exemplo, num curso de psicologia, a maioria pensa que não estuda matemática, mas tem estatística, por exemplo, sim, tem muita filosofia. Então, assim, tem que ver se... Às vezes tem matérias que a pessoa acha que está fugindo, mas ela está lá inserida na grade curricular daquele curso. Sim, e maciçamente e agrega, né? Ela está ali justamente para desenvolver algumas habilidades, certo, né? Que vão serem desenvolvidas ao longo desse curso. Então, são importantes, mas o aluno tem que ver se ele tem essa energia para poder estar investindo nesse curso também, né? Que vai demandar, porque a partir do quarto bimestre, do quarto semestre, mais ou menos, que começa realmente a matéria um pouquinho mais densa sobre o assunto que o aluno deseja, né? Então, tem que ter essa resistência à frustração aí, então tem que ter um desejo que mobiliza isso também. Sim. Então, no processo, é importante, então, o autoconhecimento, ver as habilidades, ver a questão do interesse, né, dos interesses, a questão da representação da profissão se bate com o mercado de trabalho, né? E também a gente costuma fazer testes, mas bem no final do processo, só para confirmar toda essa escolha, né? Confirmar tudo isso que já foi feito, né? Sim. E também, eu particularmente, no processo que eu faço, eu gosto de colocar a família para finalizar esse processo. Por quê? Porque a família também tem uma expectativa com esse menino, com esse jovem. E falando sobre isso, a questão da família, gerar uma expectativa sobre o jovem, então existe uma grande maioria de pais ou educadores, né, alguém da família que educa aquele adolescente, que às vezes demanda a profissão que ele não estudou para aquele adolescente? Pode acontecer isso? Sim, acontece muito, muito. Muitas vezes os pais projetam nos filhos, né, um desejo de algo que ele queria ter feito e não fez. Isso acontece muito. Aí acontece do pai que não fez uma faculdade ou não cursou aquele curso tão sonhado, demanda para o filho, mas o filho não tem desejo nenhum, sim, de fazer aquilo, e vem uma frustração, então. Vem uma frustração. Aliás, a maioria das vezes esse jovem chega frustrado, chega um pouco até deprimido em alguns casos, ansioso, porque ele já sabe que ele não quer. E às vezes ele finge que quer por causa da aceitação agradar, né, da família. E aí o que acontece? Ele vai fazer o processo e isso muda, aí tem uma quebra daquela, né? Ele assume então a profissão que ele quer, então precisa do profissional tá também trabalhando com esse jovem essa quebra dessa representação e auxiliar nesse processo dessa nova profissão. Porque tem casos que os meninos também
chegam ao final e pensam assim, eu não estou maduro ainda para ir para a faculdade, eu prefiro fazer um curso técnico, eu prefiro ir para o mercado de trabalho, que também é um passo para a maturidade, que também pode ser aquisição de novas habilidades para preparar ele para a profissão futuramente. Certo. Nós temos mais uma imagem. Converse com profissionais da área escolhida. Isso é muito interessante, né? Suponhamos, a pessoa, ela quer ser um dentista, então conversa, bate um papo com o dentista, né? Para saber, além do glamour de ser um dentista, o que mais essa profissão tem? Quais são os ônus? Sim. Quais são os bônus, né, de ser um dentista? Então é importante conhecer sobre a área e conversar com o profissional. Sim, também é parte desse processo, né? Que o jovem vá, converse, até 3 profissionais que esteja dentro desse perfil dele aí, né? Ele converse com esse profissional para saber a trajetória dele, para saber porque o que acontece. Conhecer a rotina. Isso, a rotina, porque o início de carreira é difícil também. Se ele não tiver, por isso eu disse que é um alinhamento do desejo também, porque é isso que vai manter ele na profissão, senão ele vai deixar essa profissão, ou nem vai exercer. Tem muitos que formam e também não exercem. Sim. Né? Porque não tem esse desejo, né, que leva ele a superar tudo isso. Né? Assim, é muito importante. Nós temos mais uma imagem. Conheça a rotina dos profissionais que atuam na área. É o que nós acabamos de falar. Sim. Né? Conhecer o passo a passo, todo o processo, saber como que funcionou o início, às vezes até para você conseguir antecipar o seu preparo, né, para fazer um início diferente. Às vezes aquele profissional fala assim, olha, eu fiz algo errado no início da minha carreira. Sim. E eu acho que você podia fazer diferente do que eu fiz. Isso. Em determinadas áreas, né, igual na minha área, da área de comunicação, a área de produção de eventos, a área da música. Então, você pode fazer um network, se preparar para a entrada nesse mercado de trabalho. Sim. Então, é importante conversar com o profissional. Sim, até me lembrei aqui de algo que é interessante falar. A orientação profissional, ela serve também para aquelas pessoas que até tanto escolheram errado um curso e querem reformular, quanto para pessoas que já se aposentaram. Hoje a expectativa de vida é muito longa, fizeram coisas que não queriam a vida toda e agora querem fazer algo né, para se satisfazerem também como ser humano e tal. E aí está fazendo uma reorientação profissional também, é muito legal nesse caso também. Eu acho que nós temos mais uma última imagem. Faça uma pesquisa sobre as oportunidades de emprego. Sim, as oportunidades de emprego, por quê? Porque é necessário fazer esse link de realidade, né? Dele conhecer quais são as reais oportunidades de emprego que ele tem, né? Para ter quanto de energia, de novo, né? Quanto de energia eu vou precisar dedicar a um mercado que tem muita vaga, um mercado que não. O que eu vou precisar, o quanto eu vou precisar me preparar para esse mercado, né? Porque hoje, mesmo a pessoa que não pretende ir para a área acadêmica, um mestrado, um doutorado, ela precisa se atualizar. Então, ela precisa realmente gostar da sua área para que ela continue estudando. Justamente, né? Se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando. Porque não adianta nada eu investir numa carreira para fazer o gosto da família ou dos pais. Sim. E depois, além de uma pessoa frustrada, pode até ficar deprimido porque não está seguindo aquilo que desejou, aquilo que sonhou, não investiu, não estudou mais, não quis se aprimorar, se aperfeiçoar. Isso em qualquer profissão. Verdade. É importante que a pessoa invista e continue investindo em crescimento. Sim. Certo? Desejo é mesmo a mola propulsora aí para que a pessoa continue. Né? E é o segredo do sucesso, é seguir também esse desejo e buscar ter habilidades, né, que se encaixem aí com esse desejo. Aí eu tenho uma adolescente em casa que está em dúvida sobre a escolha profissional
às vezes o pai, a mãe, cada um tem uma opinião. Seria então importante para poder esse adolescente conseguir se posicionar e sair de um ambiente que às vezes está cheio de opiniões, ir para um consultório, conversar com um psicólogo e fazer uma conversa, uma análise justamente do que ele pode escolher para ser um profissional de sucesso? Sim, é mais assertivo, né? Na verdade, é mais assertivo porque ele vai ter a oportunidade de fazer uma reflexão, né, sobre ele mesmo, sobre suas habilidades, sobre se de fato aquela profissão vai atendê-lo e seria um processo mesmo, que normalmente ele é de 7 a 12 sessões quando se inclui a família ao final. É um processo de autoconhecimento bem importante, né, e que a pessoa vai sair mais segura em relação ao que ela quer ou se ele não quer também. Isso vai ficar bem claro, né? Então, vale ressaltar isso e colocar para os pais essa importância dessa conversa madura, né, com esse adolescente, para que ele possa se posicionar e deixar no tempo do adolescente, mas sem observar aquela questão da preguiça, né? Porque o adolescente, às vezes, também não quer estudar mais, acha que formou o 2º grau, não precisa continuar. Então, vale ali o pai estar acompanhando, a mãe estar acompanhando, mas sempre estar levando para ele assim, olha, o que você quer, né? Deixar para ele claro que a escolha vem dele. Sim. Olha, se você quiser seguir a minha carreira, a minha profissão, tudo bem, vamos lá, vamos investir. Agora, se você quer uma outra carreira, uma outra profissão, vamos buscar conhecimento. Mas sempre deixando claro para o adolescente que a escolha parte dele, né? Sim, sempre, né? Então, a orientação profissional, ela vem cumprir esse papel mesmo, da reflexão e da ajuda até à família também de estar tendo essa devolução por parte de um profissional, né? Isso assegura todo mundo, tanto a própria pessoa que está buscando, quanto a família dela, né? Acerca da profissão, e é uma angústia a menos, né, para poder estar levando aí. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.